Episódio aqui com o David Nogueira, coordenador de Dom João, experiência também como treinador, e agradecer desde já por teres aceito o nosso convite para este episódio e pela tua disponibilidade e colaboração. Obrigado. Dar-vos os parabéns, ok, por esta iniciativa, por este projeto. Desejar toda a sorte do mundo, agradecer o convite e bola para a frente. Muito obrigado. Bola para a frente, é esse mesmo o lema e vamos começar. Eu queria perguntar-te, começando pelas origens, como é que começou a tua paixão por futebol? Olha, eu não comecei no futebol, para te ser sincero, comecei no basquete. Só que, pronto, a maior parte dos meus amigos jogavam futebol e andavam-me sempre a chatear, porque jogávamos na rua, no bairro, onde crescemos, na escola. E eu, numa fase inicial da minha vida, comecei a dividir os dois desportos, basquetebol e futebol. Até que a tendência da maior parte dos amigos era jogar futebol e depois chamaram-me e empurraram-me, digamos, para o futebol e foi assim que começou. Jogaste muitos anos de futebol de formação, como é que recordas esse período? Foram anos muito felizes da minha vida, foram períodos onde só agora com esta idade é que nós temos noção, quando olhamos para trás, do quanto crescemos, que é mesmo assim, mas foram acima de tudo períodos e momentos muito felizes da minha vida. Em algum momento chegaste a acreditar que podias tornar um atleta profissional? Sim, tive essa oportunidade até no último ano de júniores, porque eu joguei 6 anos no Vitória de Setúbal. Aí na transição de júniores para séniores houve essa oportunidade. Não se realizou por outros motivos, até já podemos depois mais à frente falar sobre, mas houve essa oportunidade. O que é que achas que te impediu, que falhou? Olha, eu costumo dizer que, e brinco muito com isto, muitos usam a desculpa de não dei jogador porque tive a lesão X ou Y, mas comigo eu, graças a Deus, nunca tive lesão nenhuma. Não tinha a qualidade, se calhar, que outros tinham, mas tinha a determinação, queria trabalhar muito, o pai era muito aguerrido e sabia, pronto, das minhas debilidades, mas naquilo que tocava ao trabalho eu dava tudo. Mas o que me fez não ser jogador profissional foi, pronto, são pessoas que estão mais no futebol, que pronto, fizeram algumas asneiras com alguns contratos e com algumas propostas, e pronto, tivemos que optar por outro caminho, que é mesmo assim, e não seguir aquele que era de ser profissional de futebol. Estavas num nível de exigência alto, na altura também um Vitória de Setúbal de Primeira Liga, não é? Falando no caso de dirigentes que estão a mais no futebol e dando um exemplo global, como é que vês essas pessoas, como é que contaminam esta modalidade? Sabes que na vida e no futebol, tu, quando falas de dinheiro, tu vês se realmente são amigos ou não. E parece que não, mas como toda a gente sabe, o dinheiro comanda o mundo, não é? O dinheiro é aquilo que faz as pessoas terem algumas más atitudes ou boas atitudes. E geralmente quando toca a poder ganhar algum, há pessoas que não abdicam, ou aliás, abdicam de valores da vida, que é mesmo assim, para esses fins. A realidade é que não sei ao certo se foi nesse sentido que aconteceu, acredito piamente que sim, mas destroçam as coisas como elas são e destroem sonhos de miúdos, não é? Que, a bem ou a mal, lutaram muitos anos para tentar, pelo menos, conquistar ou alcançar esse sonho. Tu tinhas esse sonho, prometeram-te também, tinhas esperanças sobre isso. Como é que lidaste nesse período da tua vida com o choque e a desilusão? Olha, sabes que eu costumo, agora olho-me e nós vemos que estamos numa era que a depressão é uma doença, não é? Em todos os setores da vida, muito, muito falada e até dizem que é a doença do século, entre aspas. E eu olho e se calhar até tive uma depressão pós-futebol, digamos assim, ou pós-júniores, porque tive um ano parado, porque prometeram mundos e fundos, não o clube em si, pessoas que estavam a mais. E pronto, eu parei, tive essa depressão e parei para perceber se realmente eu queria continuar no futebol, se não queria. A verdade é que nesse tempo de paragem, foi praticamente um ano, uma época, tive a sorte do meu grande amigo e falecido Zé Alexandre ter-me chamado para a escola do Rosário, ter-me convidado
pá, porque é que não vais para aqui ajudar-me como estagiário, passar a tua experiência aos miúdos, vais gostar, o futebol precisa de ti, anda lá, que eu quero-te aqui ao pé de mim. E assim foi. Eu vou com aos 18 anos, quase a fazer 19, aceitei o desafio e tornei-me treinador estagiário na escola Academia Sporting da Moita, que competia como Marítimo Rosarense. Como é que essa primeira experiência numa equipa técnica foi para ti? Como é que avalias esse momento? Foi um momento muito engraçado muito feliz. Porquê? Porque eu apanhei uma equipa com várias gerações, ou seja, era uma equipa de recriação, não tinha competição, e parecendo que não, como não tínhamos pressão de nada, até porque não deve haver grande pressão na formação, mas não tínhamos pressão absolutamente de nada, aquilo era só desenvolver os miúdos, fazê-los crescer, vamos muito mais na brincadeira, conseguimos evoluir alguns miúdos, passar alguns miúdos até para a competição, e foi um momento muito enriquecedor, ou seja, foi uma época muito produtiva nesse sentido. E depois aquele bichinho do balneário, as saudades, não a jogar, mas a poder passar a minha experiência, a poder passar aquilo que eu vivi, porque muitos daqueles miúdos estavam a passar por momentos que eu também já tinha passado e foi muito bom nesse sentido. Como é que sentes que os anos que tiveste no futebol como jogador contribuíram para te tornares um treinador mais completo? Olha, como eu costumo dizer, e já ouvi muitos treinadores dizerem, é quase uma frase clichê, antes do jogador, primeiro que é o jogador, vem o homem. E eu acho que nós somos o complemento, ou os treinadores, ou mesmo quando jogamos, ou seja, passamos o complemento da educação que vem de casa. E o futebol fez-me crescer nesse sentido. Os balneários com que partilhei, com quem partilhei, os treinadores com que tive, todas essas experiências fazem de ti um melhor jogador, claramente, mas fazem de ti, sobretudo e acima de tudo, um melhor homem. E é nesse sentido que eu olho para todo o percurso. Como é que avalias o futebol em que te iniciaste, mesmo como jogador muito jovem, para o futebol de hoje em dia? Quais foram as principais mudanças que ocorreram? Olha, começo por uma crítica ao balneário. Porquê? Pá, eu sou do tempo em que nós resolvíamos os problemas no balneário. Eu não tinha a minha mãe a chatear os treinadores, não tinha... Algum pai ou outro já o faziam, sim, mas não era como agora. Não é uma crítica aos pais, mas é uma realidade. Os tempos mudam. Faz parte, se calhar, do crescimento ou da evolução humana, não sei. Naquilo que toca ao futebol, formação, neste caso. A realidade é que nós resolvíamos tudo no balneário. Nós tínhamos balneários muito fortes, nós tínhamos uma coisa que eu prezo muito, que é o respeito pelo mais velho, e hoje isso não há tanto, ok? Não é que o mais velho tivesse sempre razão, ou não é que nós não pudéssemos opinar, mas havia aquela distância que eu acho muito importante para o crescimento. Ouvir mais do que falar mais, né? Absorver mais do que tentar impor-se ou tentar opinar. Não é que a opinião de todos não seja válida, mas neste sentido eu sou um bocado antiquado e prefiro aqueles balneários, aquela experiência, aquele passado em relação àquilo que são os valores do balneário e tudo mais no futebol mais antigo. Agora, claro que em termos técnico-táticos o futebol evolui muito, não é? Os treinos, o conhecimento está completamente dispar daquele tempo. A realidade é que se pudéssemos misturar e juntar neste caso aquilo que é o conhecimento do futebol neste momento com aquilo que eram os valores antigos do balneário e do treino e Um cenário ideal, não é? Sempre, sem dúvida, sem dúvida. E é uma das coisas por qual eu luto. Achas que há uma pessoa que foi o principal responsável, o obreiro, o mote para termos um futebol muito mais evoluído a nível tático e técnico? Ou foi um trabalho coletivo? Eu acho que foi um trabalho coletivo, mas se olharmos para o panorama geral, não é? Sobretudo para as equipas que gostam de ter mais bola, para as equipas que gostam de um futebol mais ofensivo, nós temos claramente o Pep Guardiola, não é? Aqui a falar num panorama mais mundial, não é? E global em relação aqui ao futebol. Acho que ele é um dos maiores obreiros, pelo menos o que me vem à memória, que transformou o futebol e teve um impacto muito grande nas equipas e naquilo que é o seu modelo e a sua forma de trabalhar. Como se sabe, a internet e as redes sociais também tiveram um impacto muito grande no século XXI, revolucionaram muito o nosso modo de vida. De que forma é que achas que isso se reflete no futebol?
Acho que tem coisas muito boas, para, por exemplo, a divulgação do trabalho de treinadores até ou atletas que não são tão conhecidos e que às vezes estão, não digo que estejam a morrer no esquecimento, mas que estejam ali um bocadinho à sombra de outros ou à sombra do contexto onde estão inseridos. Mas, por outro lado, veio tornar aqui o futebol e até um bocado do plano mais individual, um bocado mais com muitos egos, não é? Olhamos muito mais para o umbigo do que para o todo e eu sou um bocadinho mais a favor do todo, ok? Se me faço entender. Falando no Moitense, como é que surgiu a oportunidade de ir para o clube? Olha, foi assim, nesse período que eu te falei da depressão, não é? Quando pronto, eu não sabia se queria continuar no futebol ou não, surgiu-me o convite para treinar, a escola, pelo meu amigo Zé Alexandre, a escola Academia Sporting da Moita, e em simultâneo, uns amigos que eu tinha a jogar no Moitense chatearam-me, pá, vem para aqui, vais gostar, vamos estar aqui a família, pá, a malta toda porreira, ambiente brutal, e eu, por que não? E fui, pá, esse primeiro treino deu-me logo aquele bichinho do balneário, as saudades do treino e tudo mais, e aceitei o desafio. Desafio esse que até conseguimos subir de divisão, da segunda para a primeira, foi uma época memorável, tínhamos um grupo fantástico, e voltou noutro contexto, mas dei continuidade àquilo que era a minha grande paixão e que é ainda hoje, o futebol, dei continuidade nesse sentido. Mais amador, mas dentro de um seio mais familiar. Começaste como jogador, como é que houve a transição para a equipa técnica? Olha, na altura o Moitense lutava para não descer de divisão e pronto, Na primeira distrital? Na primeira distrital. Tinham estado, pronto, naquela época estávamos, porque eu também lá estava. Estávamos a ter uma época difícil e pá, não tínhamos muitos pontos. O treinador que lá estava acabou por sair e fizeram o convite na altura ao meu amigo Zé Alexandre para assumir a equipa sénior. E como eu estava lá a jogar, juntou-se um mais um, ele aceitou o desafio e eu, em vez de jogar, fiz mais o papel de treinador adjunto, jogador-treinador adjunto, e ajudei-o nesse sentido. Por acaso conseguimos a manutenção, salvo erro, quando ele pegou na equipa tinham 7 pontos, terminámos com 21 ou 24, com a manutenção garantida. E depois conseguimos, pronto, o objetivo do clube, como eu acabei de referir, que foi a manutenção nesse ano. Os adeptos do Moitense, como é que são? Epá, são fantásticos. Aqueles que realmente gostam do clube, gostam da terra, são mesmo adeptos que, como toda a gente gosta de ter. Tu vês que ao longo da tua passagem na equipa técnica o clube começa com a luta pela manutenção na primeira distrital, porém ao passar dos anos consegue subir na tabela, ganhar espaço e inclusive esteve perto da subida ao Campeonato de Portugal. Sim, nós, pronto, no ano seguinte à manutenção, em que o Zé Alexandre assume, se não me falha a memória, porque já passaram alguns aninhos, ele ainda continua no clube, inicia a época, salvo erro, até que tem uma proposta para ir abrir a escola do Benfica na Ucrânia. E depois ele faz praticamente a passagem do testemunho e sou eu que assumo a equipa. No primeiro ano conseguimos um oitavo lugar que a época acabou por não acabar, o que não era nada mau para a realidade que os anos que os últimos anos do Moitense, onde tinham estado sempre a lutar pela manutenção, o oitavo lugar, que era no meio da tabela, foi muito tranquilo e foi logo produtivo nesse primeiro ano. Mas houve coisas que, não é por nós sermos muito bons ou porque somos melhor que os outros, nada disso, mas houve coisas que nós detectámos logo de início poderiam melhorar e mudar o clube. Uma delas, por exemplo, foi o facto de o clube não tinha aquela mística de ficar com muitos jogadores da formação. E eu sei que quando eu jogava havia essa mística, havia jogadores júniores brutais que jogavam nos séniores, jogavam ao sábado, por exemplo, jogavam com os júniores, depois ao domingo iam jogar para os séniores, faziam um gol nos júniores e faziam um gol nos séniores, ajudavam em equipas e eu andei um bocadinho para o passado, olhei um bocadinho para o passado e fui colocar aqui, juntamente com a minha equipa técnica, com os jogadores que nos ajudaram também, aqui algumas regras. Uma delas era dar continuidade ao trabalho que vinha da base, da formação. Até porque a formação vai ter a identidade daquilo que é o clube, não é? Os jogadores sentem o clube, estão familiarizados com as dinâmicas
e a valorização da história, não é? Sem dúvida. E dás continuidade àqueles miúdos, percebes? Porque claro que o objetivo das formações é tentar colocar, não digo todos, porque é impossível, mas tentar colocar 1, 2, 3 jogadores nos clubes grandes portugueses. Mas quando não dá, nós temos de ter um caminho. E o caminho é o quê? É o topo da cadeia do clube, que é os séniores. E nós, nesse ano, colocámos logo 5 jogadores dentro daquilo que eram as características deles, daquilo que era a qualidade deles e da necessidade da nossa equipa. E assim foi. E depois, todos os outros anos, pelo menos, tínhamos a regra de deixar sempre 3 jogadores da formação no plantel. E assim foi. E correu maravilhosamente bem. Perguntando nisto, como é que vês o trabalho que é feito nas formações em Portugal? Olha, vou-te ser muito sincero. A nível distrital, vejo que, começando pelo aquilo que é a minha área, o treino, os treinadores, vejo que há treinadores muito bons e muito competentes, mas também vejo e respeito, acima de tudo, os treinadores mais velhos, mas vejo que muitos deles estagnaram. A forma como comunicam, a forma como lidam com os miúdos, e hoje em dia é perigosíssimo a forma como se fala, como se dirige às crianças. Acho bem, acho que há muitas coisas que também é um bocado exagero da parte de alguns pais ou da parte da forma como é visto, porque não podemos levar, nem pode ser do 8, nem pode ser ao 80, que é mesmo assim, mas eu acho que temos muitas peças e muitas ferramentas para trabalhar bem e que hoje em dia, com o conhecimento que temos, porque A metodologia, tudo, só não aprende e só não cresce quem não quer. A realidade é que temos de ter compromisso, resiliência, vontade em querer aprender, porque se eu estiver apto a aprender, eu estou apto a ser melhor sempre. E é nesse sentido, mas depois nós olhamos para clubes de topo, Benfica, Sporting, Porto, que vão à Youth League, ganham a Youth League e batem-se com o Real Temos as Madrid. nossas seleções, não é? As nossas Conquistamos seleções. agora o Euro Sub-17. Exatamente. E temos N títulos europeus, mundiais, o que acho que a formação está a ser muito bem trabalhada e uma coisa que eu vejo também e acho que é um ponto muito importante, cada vez mais os clubes grandes vêm buscar miúdos aos distritais, ok? Há escolas como a Dom João, há escolas como... A Dom João é um excelente exemplo disso. Exatamente, nós já conseguimos, mais eles do que eu, porque eu só estou cá há meia época praticamente, mas já conseguiram meter vários miúdos no topo do futebol português, o que é motivo de orgulho e o que é motivo de olharmos para aquilo que foi feito no passado e que é um trabalho excepcional da parte aqui da rapaziada da Dom João. E que acabam por conseguir consolidar-se nos clubes para onde vão e conseguir subir nos patamares em que estão inseridos, o que mostra que vêm daqui preparados. Sim, sem dúvida. Vou-te dar um exemplo. É muito fácil um clube chegar aqui, levar o miúdo e o miúdo chegar lá e depois não se ingra, não se impõe e no ano a seguir se calhar é emprestado. A realidade é que o tempo e a experiência têm-nos mostrado que os jogadores que saem, a maioria, se calhar 95% deles, chegam e impõem-se e estão lá e estão a evoluir e estão a crescer. Isso é o que faz a diferença. Okay? Não é a criticar outros clubes, mas graças a Deus e graças ao trabalho desta rapaziada toda e do presidente, do Dito, que é o primeiro obreiro disto tudo, os jogadores saem da Dom João, vão e impõem-se. A estrutura e o trabalho que é feito aqui é muito forte. Sem dúvida. Nós temos treinadores que trabalham como autênticos profissionais. É normal que alguns possam não se adaptar ao contexto, à realidade, à pressão, entre aspas, e à dinâmica da escola, mas isso vai acontecer tanto aqui na Dom João como noutro clube qualquer ou como noutro trabalho qualquer. Faz parte da vida, mas a maioria são excepcionais. Eu pergunto, o que é que achas que mudou nos miúdos, nos jogadores de formação de hoje em dia, após de há 20, 30 anos atrás? Eu acho que há mudanças positivas e mudanças negativas. Posso olhar para a parte negativa que há bocado também referenciei, que são um bocadinho vaidosos, são um bocadinho, ou mais vaidosos, um bocadinho egocêntricos, um bocadinho mais egoístas, o que pode ter o seu lado bom. Mas em relação à parte boa, que é aquilo que eu gosto mais de focar, tanto nesta questão como na vida, o lado bom é sempre o melhor. Eu olho para o conhecimento. Hoje tem muito mais conhecimento. Há miúdos que, se nem olharmos para o futebol, já, apesar de algumas circunstâncias ser mau, mas alguns já começam a mexer na tecnologia e nós pensamos, porra, na minha idade eu nem sabia ligar quase o computador, percebes? E nisto,
direcionando para o futebol, vemos que eles têm muito mais conhecimento, vemos que conseguem perceber se calhar até melhor o jogo do que antigamente. Agora, antigamente tínhamos uma vontade, Porquê? Não tínhamos tantos meios, não tínhamos tanto caminho por onde seguir, percebes? Não tínhamos tantos clubes. Parece que não mais a faz necessidade de que aquilo desse certo. sem dúvida. E é aqui a mistura que eu te falo, que eu gostava de conseguir conjugar isto e tento passar isto para eles, porque eu faço muito uma comparação. Isto não é uma crítica, é mesmo uma comparação positiva. O miúdo de bairro que tenha maiores dificuldades do que o miúdo que esteja bem, não digo bem inserido na sociedade, mas que os pais tenham algumas posses. Algum conforto. Exatamente. Se nós conseguíssemos juntar a inteligência desse miúdo ou aquilo que lhe foi passado pelos pais ao bairrismo do puto de bairro, pá, tu ias... O jogador perfeito. Pá, o jogador perfeito. O jogador perfeito. E eu dou um bocado de ênfase, não é a minha maneira de ser, porque vim de um bairro e parece que está no sangue. Eu dou muito ênfase e tenho um carinho especial por esses miúdos do bairro. E este Dom João, neste sentido, é um projeto praticamente de bairro, não é? Estamos inseridos num bairro, num contexto com algumas dificuldades, apoiamos muitos miúdos e depois misturamos, porque também temos aqui miúdos que não têm dificuldades absolutamente nenhumas, mas olhamos muito para isso e valorizamos muito esse lado. E claro que os miúdos que não têm dificuldades e vêm também é para ajudar e têm uma qualidade e são soberbos a nível humano e tudo mais. Qual é que achas que é a principal estratégia que um treinador de formação deve adotar para conseguir extrair o melhor dos miúdos? Olha, primeiro, eu acho que o treinador deve ser muito direto, deve ser, para já, apaixonado pelo que faz. E acho que não deve ter muitos rodeios, deve, para já, ser direto com o miúdo, deve-lhe passar aquilo que são os seus valores, deve-lhe passar aquilo que ele pretende para aquele miúdo, nisto no plano individual. E depois juntar aos alicerces da escola, daquilo que é o clube. E acho que nesse sentido, se formos sérios, se formos verdadeiros, principalmente, e não andarmos aqui com farsas ou com a basófia, nós conseguimos extrair geralmente o melhor de cada um. Agora, a base é a sinceridade. Eu acho que tu não estás a render o que deves porque isto. E o miúdo ou entende ou não entende. E depois aí parte de ti, como treinador, não é? Explicares, ajudares, fazeres o miúdo crescer. Agora há uma coisa, não me venham com truques de que eu trato todos da mesma maneira. Não. Há miúdos que nós temos mais afinidade pela personalidade, porque se assemelha mais connosco. Há miúdos que não temos. Agora há uma coisa, aquilo que toca ao trabalho, aquilo que eu devo, que é o meu dever enquanto treinador, eu tenho que passar para todos igual. Tenho que tentar extrair de todos da mesma maneira. Há uns que consegues mais que outros, vais agradar mais a uns, menos a outros. Mas é natural em todas as áreas. Exatamente. A nível geral, em todos os escalões, o que é que achas que distingue um treinador mediano, razoável, de um treinador que chega ao topo? O conhecimento do jogo, não é? O conhecimento do treino é fundamental. Mas acho que se fores bom homem, que se tiveres vontade de aprender, se tiveres aquela abertura para eu quero aprender mais do que aquilo que vou ensinar, eu acho que é um ponto de partida muito importante e acho que faz toda a diferença. Até porque, às vezes, o treinador que não é tão bom, mas é humilde, tem muita vontade, tem muito querer e é apaixonado por aquilo que faz, absorve e cresce enquanto treinador e enquanto homem. Agora, aquele que já vem com a basófia, como eu disse há bocado, que sabe tudo, ou não que consegue aprender, sou melhor que os outros, não aprende, cria aquela barreira e depois não evolui. Eu acho que faz estagnado. toda a diferença. Vamos voltar agora ao Moitense. Tu, pegas no projeto em que a luta era pela manutenção, no cargo de treinador principal, consegues um 8º lugar, que na altura era interessante, já que era uma época sólida, porém nas épocas seguintes o crescimento continua a acontecer e o clube chega a fazer épocas em 2º, 3º lugar, muito perto da subida. Como é que vês essa evolução? Qual foi o segredo? Olha, foi o trabalho quase, dentro do amadorismo quase profissional, primeiramente por parte dos jogadores, porque é aquilo que eu digo e gosto muito de dizer isto, porque não é falso, é decoração. Quando nós ganhamos, o mérito é deles, quando empatamos e perdemos, a culpa é minha. Okay? Eu gosto muito disto porque naquele contexto nós temos pessoas que são pais, pessoas que têm turnos, trabalham por turnos, pessoas que às vezes vêm direta para os jogos, pessoas que fazem das tripas coração. E eu vejo muito, e há treinadores de topo que já falaram nisto, porque vieram de baixo,
que fácil é trabalhar aqui, em cima, né? Onde temos tudo, a papinha toda feita. Lá em baixo é que é difícil. Porque agora, a abertura que nos deram, a amizade, o profissionalismo dentro do amadorismo que nos passaram, fez com que nós conseguíssemos ter tudo isto. Só para tu teres noção, nós não subimos divisão por causa de um gol, tivemos os mesmos pontos que o Barreirense. Na última jornada, o jogo passou no Canal 11, colocámos 200 mil pessoas a ver esse jogo, tanto o nosso contra o FC Setúbal como o do Barreirense contra o Palmela, iam passando os dois em simultâneo. Em que temporada? E pá, agora a temporada, não te sei dizer ao certo, mas salvo erro foi a segunda temporada que eu lá estive. Eu tive 4 épocas e meia, foi na segunda, salvo erro. Eu com datas também não é aquela coisa. Mas foi uma época memorável em que ficou aquele agridoce da subida, podíamos ter subido. A questão é que depois olhamos também para a estrutura do clube, estruturação do clube, neste caso, para tudo aquilo que seria, porque aquilo foi praticamente uma época de Covid, não é? Houve poucas jornadas, nós nessa época ficou o sentimento agridoce porque ganhámos ao campeão, o campeão não nos ganhou, e naquela última jornada por um gol não subimos. Num jogo em que estava 0-0 ao intervalo e depois acabou por ficar 5-1, e num jogo do Barreirense ficou 6-2. É uma discrepância grande e que nos deixa aquele sentimento agridoce por nós, mas sobretudo pelos jogadores. Como é que o grupo lida com isso? Epá, é uma dor muito grande. Para nós, enquanto treinadores, é uma dor, mas ver que aqueles rapazes que deram tudo naquela época, que fizeram das tripas coração e depois por um gol não sobem de divisão, é uma dor ainda maior, porque tu estás ali a liderar, tu estás a tentar ajudar e a extrair o melhor daquelas pessoas dentro de todas as condicionantes, e depois a cereja no topo do bolo não existe. Não é fácil, mas nós olhamos, e é isso que eu ia dizer, que se calhar eu acredito muito que nada acontece por acaso na vida, e se calhar se não aconteceu é porque não tinha que acontecer, e foi aquilo que eu estava a falar anteriormente, a estruturação do clube. Será que estávamos preparados para subir ao campeonato nacional? Será que tínhamos estrutura suficiente para isso? Será que tínhamos condições suficientes para isso? Ok, aqueles jogadores para mim mereciam o título, mereciam mesmo, mas não aconteceu. Temos que olhar para o fator erro, o que é que podíamos mudar, o que é que podíamos melhorar, que é isso que é que nos faz crescer, e assim foi. Porque dentro dessa época ainda conseguimos mandar muitos jogadores para clubes noutro patamar, como fizemos em todas as épocas. Eram aos 6, 7 jogadores todas as épocas, e parece que não são só os títulos que contam, isto também a valorização também do atleta. Exatamente. Como é que foi a temporada seguinte a essa? Olha, foi uma temporada não tão boa em termos de classificação, porque um segundo lugar não é igual a um quarto ou um quinto, mas foram temporadas onde nós, de colmatar todo o trabalho que foi feito, porque o Moitense deixou de estar no meio da tabela, para já deixou de tentar a manutenção. A manutenção já nem existia. Já éramos clube de meio da tabela para cima. E depois Mudou o chip, a mentalidade. Mudou o chip, mudámos a mentalidade do clube, a mentalidade dos jogadores que vinham. Os próprios jogadores que cá estavam mais velhos ajudaram-nos muito nesse sentido, no recrutamento de outros atletas. Por exemplo, preciso de um jogador com esta posição, eles indicavam-nos e ajudavam-nos nesse sentido. E foi muito bom porque vimos que toda a gente estava aí pelo mesmo caminho, a mudar a mentalidade, como tu disseste bem, e a mudar aquilo que seria, e que está a ser agora o futuro do clube, porque hoje em dia, mesmo não estando lá e com belíssimos trabalhos feitos por outros treinadores que lá estão, o clube anda sempre ali nos 5 primeiros. Isso está consolidado. Está consolidado, sem dúvida. E até acredito que, pelo facto de já estar consolidado nestes lugares, pode, nos próximos anos, dar o próximo salto do grau e, eventualmente, aspirar a chegar ao Campeonato de Portugal e de forma mais preparada do que estaria, talvez, há uns anos atrás. Talvez. Não sei, neste momento, como estou na Dom João, não sei bem como é que, apesar de ter lá muitos amigos, e o atual presidente é meu amigo pessoal, ganhou as eleições há pouco tempo, foi meu diretor durante muitos anos nos Séniores, uma pessoa que eu estimo muito, o João Miguel. Eu não sei bem como é que está a nível de estrutura diretiva e tudo mais lá dentro agora, mas acredito que, com as condições que eu vejo naquele clube e com pessoas sérias e que possam realmente fazer a diferença, eu acredito que o clube tem todas as condições para estar noutro patamar. Não sei se já, mas a base do passado e aquilo que fizemos e que está a ser feito, pelo menos pelo que eu vejo pelas classificações e pelos resultados, eu acredito que sim.
Como é que se trabalha com atletas que têm um trabalho paralelo ao futebol e que chegam a um treino num dia, depois de um dia cansativo e exigente de trabalho laboral? O primeiro lado, podemos chamar assim, que eu considero é o teu lado humano. Tens de ter um lado humano muito grande e não pode ser uma farsa, não podes fazer só porque parece bem, não, tens de fazer de coração. E a questão é perceber como é que os jogadores vêm do trabalho ou da vida, do cotidiano, do dia, não é? Porque não é fácil tu queres ser profissional dentro do amadorismo e às vezes aqueles jogadores vêm do trabalho um dia cansativo ou até chateados porque levaram com os putos ou com as mulheres ou o que for e chegam e tu vais querer dar carga ou vais querer fazer uma coisa mais profissionalizada e às vezes eles vão ali só para descontrair do dia, não é? Não digo que eles não tenham aquele profissionalismo dentro do amadorismo, não digo que eles não queiram, mas há dias que estão ali só para jogar a bola. Tu tens de ter essa sensibilidade. Às vezes tens que te adaptar, aliás, estás constantemente em adaptação, o treinador distrital é isso, porquê? Por muito que tu queiras, às vezes, por causa de um atraso, ou do trânsito, ou disto, ou daquilo, ou olha, fui chamado para trabalhar, tu estás a contar com o número de jogadores e depois não os tens, e tens que estar sempre a adaptar o treino, e o mesmo em relação ao número de jogadores que vais ter no treino, tens que adaptar também em relação à vida desses jogadores, percebes? Porque imagina, vou-te dar um exemplo, tens 5 jogadores que estão cansadíssimos do trabalho e só queriam vir a fazer aqui uma peladinha. Achas que faz sentido tu ires fazer o treino que tinhas planeado? Se calhar, pá, sei que se eu hoje der a eles amanhã, eu já posso ser mais profissional e pedir-lhes aquilo que pretendo para... Porque hoje também foste tu a adaptar-te, eles aceitam depois adaptar. Exatamente. E neste contexto criamos ali uma ligação muito forte, eles percebem o nosso lado, nós percebemos o deles neste caso, e é meio caminho andado para o sucesso. É uma grande adaptação e uma capacidade de gestão de recursos humanos, não é? De um grupo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu digo-te uma coisa, eu acho que para qualquer treinador que esteja a iniciar agora a carreira e que tenha potencial e que vejam que pode ser um treinador de séniores, que não tenham medo de apostar nessa malta jovem, mesmo que seja um contexto de segundo ou de primeira distrital, que não é, se calhar, já há muita qualidade, já tem alguma força, mas não é um contexto de tanta pressão. Eu acho que devem dar esse ênfase e essas oportunidades a essa malta, porque será um ano ou umas épocas de muito crescimento a nível pessoal e, como tu disseste bem, de crescimento em relação a relações interpessoais e tudo mais. Qual é o principal conselho que dás a alguém que está agora a começar e pretende ser treinador? Ter sempre opinião, não que seja mais válida ou que passe por cima de alguém, mas ter sempre opinião, não se calar, questionar muito para aprender, mesmo que a pergunta seja a mais banal ou a mais errada ou a mais ignorante, que o façam. E depois há uma coisa que a resiliência. Tens que ter paixão, tem que te correr no sangue aquilo que é o futebol, porque, como dizem bem, é sempre muito mais que o futebol, sempre muito mais que um mero jogo. É muito tempo perdido, é muitos momentos perdidos. Porquê? Porque levamos esta paixão avante. E a realidade é que nós olhamos e, às vezes em casa, namoradas, amigos, isto ou aquilo, fogo, nunca estás porque tens treino, nunca estás porque tens jogo, sempre a mesma coisa. Mas essas pessoas não sabem que muitas das vezes o futebol salva essas pessoas. Porque é o nosso refúgio, é a nossa forma... Um escape. Sem dúvida. Porque quando estamos ali no treino, quando estamos a jogar, a fazer o que for dentro do futebol, nós não estamos a pensar em mais nada. Não há problemas na vida, não há... E as pessoas não entendem isso. Só quem partilha balneários, só quem está neste meio é que realmente percebe. Vamos falar de um momento inevitável ao longo da tua passagem pelo Moitense, o jogo para a Taça de Portugal contra o Braga. Eu quero perguntar como é que o grupo de jogadores e a equipa técnica reagiu ao sorteio e como é que preparou a semana do jogo? Olha, até me estou a arrepiar, que isso está documentado, isso está em vídeo, até pelo Canal 11. Nós fizemos uma grande festa porque na altura chegámos à fase do sorteio que ou calhava o Benfica ou calhava o Braga. Se não nos calhasse o Braga era certamente o Benfica, mas não calhando, calhou logo o Braga e foi uma festa muito, muito gira e está gravado e abraçámos todos, parecia um gol de quase final da Champions. Essa semana foi a semana mais fácil de trabalhar. A nível motivacional, toda a gente a querer ajudar, pessoas da terra, pessoas do clube, mesmo as famílias, porque nós chegámos às famílias dos jogadores para arranjar forma motivacional, quase como lhes dar uma taça pelo feito,
mas uma taça em sentimento, ou seja, conseguimos fazer alguns áudios e vídeos e tudo mais para os motivar, com pessoas importantes da família de cada um, e foi uma semana fantástica. Foi a melhor semana para mim até agora da minha vida em relação ao futebol. O teu momento mais marcante, quer na carreira de treinador, quer na passagem pelo Moitense? Sim, sem dúvida alguma, porque é jogar a Taça de Portugal, levar um clube na altura com 100 anos de história, pela segunda vez à Taça de Portugal, já não iam há 17 anos, e chegar a jogar contra o Braga da Primeira Liga, Liga dos Campeões, Liga Europa, e o clube que é, não é? Que é um dos 4 grandes, que podemos chamar assim, foi o momento mais alto. Como é que foi o dia do jogo? O dia do jogo foi uma coisa inacreditável. Havia filas, havia pessoas a apoiar-nos desde a Câmara da Moita, que foi de onde saiu o autocarro, amigos e família a mandar mensagens, tudo a querer fazer parte. Foi uma coisa inacreditável. Só para tu teres noção, nós metemos cerca de 8 mil pessoas no estádio do Fabril, no Alfredo da Silva, e era só Moitense. Havia adeptos do Braga, mas eram em minoria ao pé do Moitense. Estava em casa. Estava em casa. Há uma foto até onde eu estou no banco e tenho o Carvalhal do outro lado, e tu vês a moldura humana, é uma coisa... Parece um treinador a sério. Tu e o Carvalhal trocaram palavras. Há algum conselho, alguma frase que ele tenha dito que recordes com principal atenção? Sim, olha, nós falámos muito, eu troquei um cascol com ele, ofereci-lhe um cascol ao Mr. Carvalhal, e trocámos ali um momento de alguma partilha, até de experiências que ele teve em Inglaterra e tudo mais, e ele deu-me um conselho que eu não me esqueço, que é: faz só uma coisa, porque há treinadores na Primeira Liga que não têm essa hombridade, que é foca-te só em ti, na tua equipa durante o jogo. Este é o conselho que eu te dou: não te foques no outro treinador, porque há treinadores que vêm para o jogo que só se focam em mim. Desonram-me tudo e eu fiquei com aquilo na cabeça, percebes? Ou seja, quando tu te focas em ti, aquilo que ele me passou, quando tu olhas para aquilo que é o teu trabalho e valorizas aquilo que tu estás a fazer e que os teus estão a fazer, o resto não interessa. Jogadores do Braga que mais te surpreenderam ao ver-os a jogar ao vivo, a acompanhar de perto? Houve algum que te surpreendeu particularmente? Olha, tenho o Ian Couto, que fez a época que fez no Girona e que nós agora tão bem conhecemos, que é ele que infelizmente fez o cruzamento para o primeiro golo, aos 42, 43, porque estávamos empatados até lá. Esse foi um jogador que me surpreendeu bastante. E outro jogador que me surpreendeu bastante também, um miúdo agora que na altura estreou-se com 15 anos e ainda nos fez um gol, o Roger. Vimos logo um potencial rapidíssimo, e hoje vemos as cartas que está a dar até na seleção. O trabalho no Moitense foi claramente positivo. O que é que te levou a fechar o ciclo? E que balanço fazes da passagem de 4 anos e meio? Olha, eu não toco aqui em nomes porque acho que é pouco ético, mas uma das coisas que me fez fechar o ciclo, e eu tenho muita consciência disto, nós, enquanto treinadores e equipa técnica, porque eu gosto de falar em nós e não só no eu, temos que aprender, ou pelo menos pensar que em qualquer momento da vida nós vamos ter que saber lidar com maus resultados. Mas eu sou uma pessoa frontal, digo as coisas na cara, e acho que pelo menos aquilo que eu passo às pessoas é que podem fazê-lo comigo e devem, na mesma. Claro que eu tenho que saber que, se o clube não me quer, eu vou à minha vida. Claro que eu tenho que perceber, se tiver maus resultados, estou na porta de saída. Agora a questão é, eu não posso admitir a ninguém, já falei isto noutras ocasiões, que estejam há 3 semanas a falar com outro treinador nas minhas costas e nunca me tenham tido a hombridade de serem frontais e explicarem: pá, não estamos a gostar do trabalho, ou está a correr mal, o que for, mas percebes? E depois vir a saber por outras pessoas fez com que eu pensasse nos jogadores, fez com que eu pensasse no clube também, e que tomasse a decisão de deixar o clube, mas ainda dentro da competição, ainda dentro daquilo que eram os objetivos propostos, porque estavam na taça, que era um dos objetivos, e até chegaram longe, fizeram um belo trabalho, fizeram ainda um belo campeonato. Até podia, se calhar, ter sido um bocado egoísta e continuar e fazer mais jogos e até não correr tão bem, e se calhar largava o Moitense na altura numa posição pior, mas
tivemos a humildade de, os jogadores que aqui estão, muitos iniciaram connosco, o clube também foi bom para nós. Merecem que tínhamos este pensamento e esta decisão, e assim foi. Mas fui frontal, fechei as pessoas todas no balneário, o presidente, o diretor, tesoureiros, os jogadores, e passei a mensagem que não ia continuar por causa destes motivos. Só isto. Que balanço é que fazes da passagem? E perguntar também os melhores jogadores com quem tiveste a oportunidade de trabalhar. Foi brutal. A passagem foi brutal para crescimento pessoal, para crescimento individual, para crescimento enquanto equipa técnica com a minha equipa técnica e até mesmo com jogadores que hoje são amigos e são irmãos. O melhor jogador com que eu joguei até hoje, para mim mesmo, foi o Ricardo Horta. Okay? Porque ele na altura era o tamanho desta taça, quando saiu do Benfica para o Vitória, mas tinha uma forma de abordar o jogo, ele sabia usar o corpo que não tinha. Isso faz a diferença, e depois na cara do golo era um autêntico matador. Mas tive outros colegas e amigos que também jogam e jogam muito. Não vou estar a mencionar todos para não estar aqui a ferir ninguém ou a esquecer-me de algum deles, mas gostei de referir este porque está no topo do futebol português, é jogador de seleção e é se calhar o melhor jogador, ou um dos melhores de sempre do Sporting Clube de Braga. E o com mais jogos. Tu trabalhaste com o Ricardo Horta, jogaste com ele, tens ainda uma amizade. Na altura esperavas que ele atingisse o potencial, o nível em que está hoje em dia? Olha, vou-te ser sincero. Eu tinha a certeza absoluta que ele, e não é por ele estar onde está ou para ter aqui uma falsa modéstia, mas eu tinha a certeza absoluta que ele ia ser profissional de futebol. Que ia chegar e atingir este estatuto e estas marcas no Braga ou noutro clube qualquer da Primeira Liga, não fazia ideia, não tinha essa percepção. Agora que ele ia ser profissional de futebol, eu tinha a certeza absoluta. E ainda bem, fico feliz por ele e desejo-lhe tudo aquilo que lhe está a acontecer, porque é mérito dele, é do trabalho dele. Porque nunca desistiu e lá está, sempre foi uma pessoa com opinião, com crença naquilo que eram os seus valores e aquilo que ele acreditava que era o melhor para ele em termos técnicos ou táticos, naquilo que diz respeito ao futebol, e pronto, a prova está aí, é mesmo assim. Depois da passagem pelo Moitense, mudaste um pouco o rumo, vieste para Dom João como coordenador, mudaste de cargo. Como é que surgiu o convite e o que é que te motivou a abraçar este projeto? Olha, vou-te ser sincero, eu quando saí dos séniores do Moitense, aliás, eu quando comecei a treinar séniores, depois de treinar séniores, disse para mim que nunca mais treinava crianças e nunca mais vou ser treinador de crianças. E não leves a mal aquilo que eu estou a dizer, nem levem a mal aquilo que eu estou a passar, mas o futebol é mais a sério, sentes-te mais profissionalizado, sentes mais perto de dar o salto para. E depois treinar crianças, não digo que seja dar um passo atrás, mas não é a mesma coisa. Pela maturidade. Pela forma como tu tens que te adaptar. Porque gerir crianças para mim é muito fácil, modéstia à parte, mas homens é aquilo que te puxa mais por ti. Em tudo. A exigência, a forma como tu tens que mudar as coisas, aquilo que tu tens que trabalhar, a forma como tu tens que entrar na cabeça deles, porque entrar na cabeça de uma criança é fácil, agora na cabeça de um homem já feito não é assim tão fácil. É isso que me chama, é isso que eu acho que é produtivo para o meu crescimento. Mas tenho um grande amigo aqui, que é o Carlos Franqueira, que foi o meu adjunto há vários anos, e ele até não me contou por estas palavras, mas eu tenho a certeza que foi ele que passou ali a mensagem ao nosso presidente, que eu poderia ser um bom coordenador. Fizeram-me esse convite, passar a experiência a estes miúdos, ajudar os treinadores aqui, com metodologia, dar continuidade ao grande trabalho feito aqui na escola, e eu olhei para esse lado e por que não? Por que não? Ter mais ferramentas, entrar aqui por outro caminho que me pode ajudar também neste crescimento daquilo que é o eu ser treinador de futebol, e aceitei o desafio, assim foi. Perguntar-te como é que é o teu dia-a-dia de trabalho e também como é que explicas para quem não saiba tão bem como é que é o papel de um coordenador de formação. Sabes que os coordenadores, se calhar, são um bocadinho desvalorizados porque as pessoas, é aquilo que costumamos dizer, olhos que não veem, coração que não sente, não é? E as pessoas não veem muito o trabalho e às vezes, se calhar, não valorizam tanto, mas também é para o lado que eu dou melhor, para te ser sincero. O que eu quero, ou quem eu quero que valorize são os meus treinadores, o meu presidente. Porquê? Nós estamos sempre na sombra dos treinadores, nós estamos sempre
a defender os treinadores, seja com pais, seja em reuniões, seja com coisas que eles tenham feito erradamente, porque se eu erro, quem são eles para não errar, que é mesmo assim. E nós fazemos esse tipo de trabalho, ajudamos em tudo o que é o envolto ao jogo e depois também damos o nosso parecer, a nossa opinião, trocamos muito conhecimento com eles daquilo que é a nossa experiência para o jogo efetivo, para o treino efetivo e até para coisas alheias ao mesmo. Como é que é o teu dia-a-dia de trabalho? Olha, o meu dia-a-dia, eu gosto, ou pelo menos tento estar cá quase todos os dias, às vezes não é possível porque tenho outro trabalho, mas o meu dia-a-dia, gosto de chegar, por exemplo, à hora do primeiro treino e só sair no último, passar por todas as etapas, ver todos os escalões, não o consigo fazer sempre, não posso dizer que estou cá sempre, não o faço, mas tento fazer a maioria, mesmo quando não estou cá, aparece um telefonista porque o telefone não para, estou a falar ou com o presidente, ou com os meus treinadores, ou com aqueles que não estão, ou com aqueles que precisam de alguma coisa, muitas das vezes também com pais. Tentamos gerir tudo aquilo que é o treino efetivo, tudo aquilo que é alheio ao treino efetivo, tudo aquilo que é o jogo, tudo aquilo que é alheio ao jogo efetivo. Qual é o maior desafio deste trabalho que realizas aqui? Olha, sinceramente, gerir egos. Passar de forma direta e concreta a tua experiência para os miúdos e para os treinadores, abrir mentalidades, que há mentalidades que não consegues fazer, e gerir os pais. Sobretudo aqueles que, isto não é direcionado a nenhum individualmente, mas sobretudo aqueles que acham que têm Ronaldos e depois perdem-se um bocadinho no meio da época por causa disso. Quantos atletas e treinadores é que estão inseridos no projeto da Dom João e perguntar também se existe uma metodologia de treino unificada, ou seja, unida para todos os escalões? Sim, olha, temos cerca de 350 atletas, somos o staff neste momento cerca de 40, é muita gente, estamos a falar aqui de um universo de 400 pessoas, sim. exatamente, e temos a nossa metodologia. Nós, o que é que fazemos? Trabalhamos de uma forma para o futebol 7, e depois tentamos fazer a ponte desse trabalho de base para o futebol 11, o que é completamente diferente naquilo que toca, neste caso, ao modelo de treino. Okay? Mas uma das coisas que nós temos e que nós queremos é que, no plano individual, tanto no 7 como no 11, e é aquilo para o qual trabalhamos, o jogador da Dom João seja referenciado, ou seja, tu vens ver um jogo, olhas e vês que aquele jogador é um atleta à imagem da Dom João. E é nesse sentido que nós trabalhamos. Depois também trabalhamos... a própria identidade. Exatamente. Ou seja, a identidade daquele miúdo é a identidade da escola Dom João. Depois também temos a parte do modelo de jogo que temos para todo o conjunto da escola. Um para o futebol 7, um para o futebol 11, que não é muito dispar. A nível sistemático, claro que é, porque um é futebol 7 e o outro é futebol 11. Também temos o futebol 9, onde temos inserido o nosso futebol feminino e não nos podemos esquecer, porque estão em progressão. Temos miúdas muito interessantes e que nós gostamos de dar ênfase e acompanhamento. Eu fiz muitos jogos e dei um bom acompanhamento a essas miúdas. E dentro de todo este universo da Dom João, de todos os escalões, feminino, futebol 7, futebol 11, nós temos aqui um plano, uma metodologia unificada, mas dentro de cada contexto. A nível de esquema tático, a nível de ideias de jogo, essencialmente. Exatamente. Pronto, para o futebol 11 nós temos um sistema primordial que é o 4-3-3, original, sem problema nenhum em dizer, mas depois damos já alguma liberdade até aos treinadores para, se tiverem que mudar, desde que nunca mudem o modelo e a identidade daquilo que nós pretendemos para o jogo global e para o jogo individual das equipas e do atleta Dom João. Como é que descreves este clube e no que é que consiste a identidade? Olha, é um clube muito bem organizado, com gente muito competente, com gente muito apaixonada e dentro do amadorismo trabalham como autênticos profissionais, e é um clube com identidade. É um clube muito resiliente, que é uma palavra que eu adoro, que anda em constante superação, a minha palavra preferida da vida é superação, e que tu chegas, seja onde for, os miúdos têm orgulho de andar com a camisola da Dom João, alguns já nem jogam cá, logo aí tu vês que há aqui uma identidade, há uma coisa que é passada para os miúdos. O clube deixou a marca neles. O clube deixou a marca neles e quando tu vês, é um clube com identidade, com personalidade, que é mesmo assim. Quais são os teus principais objetivos de futuro neste projeto e também como é que se concilia o facto de desenvolvimento de formação de atletas jovens com a necessidade de resultados?
Olha, como eu te disse, e já tocámos muito neste ponto, ser o mais profissional possível dentro do amadorismo, muito exigentes, a começar pelo presidente, depois passar para os coordenadores, passar para os jogadores, até chegarmos aos atletas. Tentar recrutar também qualidade, ok? Primeiro humana e depois qualidade efetiva naquilo que toca ao desporto em si, ao futebol. E dentro deste sentido, nós conseguimos fazer aqui um bolo muito produtivo que nos leva a ter algum sucesso, ou aliás muito sucesso, porque ainda este ano fomos campeões distritais de sub-15, fomos campeões distritais e subimos pela primeira vez na história do clube aos nacionais com os nossos iniciados. Só para tu teres noção, isto aqui é um bocadinho um trabalho da coordenação na ajuda aos treinadores, porque primeiro mérito para os meus treinadores de iniciados e depois para os jogadores, depois entro eu e o presidente, que é mesmo assim. Mas só para teres noção, nós começámos, quando aqui chegámos, a equipa de iniciados A tinha 18 atletas e a equipa de iniciados B tinha 26. Com lesões, com desistências e tudo mais, acabámos a estar a treinar com 13 jogadores. Nesse período estávamos a 5 pontos do Amora, que era a equipa mais forte, ou teoricamente mais forte. O que é que nós fizemos? Juntámos os treinadores, reunimos com o da B, com o da A, mudámos ali peças, partimos parede, andámos à cabeçada, entre aspas, passámos 7 ou 8 jogadores da equipa B para a equipa A. Adaptação, resiliência e fazer aqui a ponte naquilo que é o projeto de formação, naquilo que as equipas B devem suportar as A's. A realidade é que fomos campeões distritais com 4 pontos de avanço do Amora. Os putos foram resilientes, trabalharam na sombra, sem stresses, sem grandes euforias. Os pais foram excepcionais também. A malta toda a apoiar, os escalões todos, e foi um feito. Foi o maior segundo feito da minha carreira até agora. Total mérito para a equipa técnica, para os jogadores, mas enquanto coordenador e enquanto membro, se calhar a seguir aí ao nosso presidente, é um motivo de orgulho e ao qual eu queria deixar aqui referente, porque é importante para eles e para o crescimento deles e da escola acima de tudo. Consideras que dá para conciliar resultados esportivos com a formação dos atletas de igual forma, ou deve haver a priorização de um dos fatores? Não digo que deve haver, pode haver. Da formação dos jogadores? Da formação dos jogadores, mas olhando para o contexto. Mas eu sou apologista de que nós conseguimos conjugar resultados com a boa formação. Claro que vai-te condicionar enquanto treinador, não é? Porque há treinadores que têm grandes equipas, mas abdicam daquilo que é o processo de treino, de jogo, daquilo que é o modelo até às vezes deles, somente olhar para o resultado. Nós aqui não fazemos isso. Nós olhamos para o resultado, claramente queremos ganhar, porque senão não faz sentido. Não me venham com coisas de que agora fala-se muito de campeonatos sem pontuação. Mas até que ponto isso tem o seu lado bom e tem o seu lado mau? Mas até tirar que ponto? Competitividade, tirar competitividade, tirar motivação, se calhar, tirar crescimento, tirar aquela vontade de ganhar. Competitividade, não é? A competitividade, aquela vontade de ganhar. Será que isso é produtivo? Será que não estamos a tornar mais banais os nossos miúdos? Não é? Será que não estamos a amolecer aqui, para não usar outra expressão, aquilo que o futebol nos ensina? A não desistir da vida, a lutar sempre, a ir à luta, a querer mais, não é? E nós aqui temos a nossa maneira de trabalhar, queremos muito evoluir acima de tudo os atletas, não olhando somente para o resultado, não sendo o resultado só o mais importante, mas a conjugar o resultado positivo com aquilo que é a evolução individual de cada um e coletiva de cada equipa. O que é que este cargo de coordenador já te ensinou? Qual foi a maior aprendizagem? Olha, a dizer não. Aprendi muito a dizer não, porque eu sou uma pessoa com o coração um bocadinho mole e tenho alguma facilidade em ajudar demasiado, mas acima de tudo a dizer não. Porquê? Porque eu não posso olhar para mim, por muito que eu não queira dizer não, eu tenho que ver o que é melhor. Por exemplo, para aquele escalão, ou para aquele treinador, ou para a escola, acima de tudo, não é? E então o dizer não acho que é o ponto primordial de ser coordenador. Uma palavra para o presidente. É um homem excepcional, é um homem que faz muito pela calada sem ninguém perceber. E às vezes há muitas pessoas que são injustas naquilo que dizem ou naquilo que pensam. Mas somente quem não conhece pessoalmente é que pode dizer mal do nosso presidente.
ajuda toda a gente, seja de que forma for, está sempre pronto para atender o telefone, para aquilo que for necessário, ajuda aos miúdos mais necessitados, ajuda aqueles que também não têm necessidades, e é uma pessoa que valoriza muito aquilo que é o trabalho que é feito por todos e está sempre em cima do acontecimento, não deixa nada passar. A nível pessoal, quais são os teus maiores objetivos para o futuro? Olha, eu vou-te ser sincero, eu ainda quero ser treinador de séniores, ainda tenho essa ambição. Agora estou focado aqui na Dom João, porque quero subir em todos os escalões praticamente do futebol 11. Quero dar aqui um apoio também ao Ricardo Bolinhas, que é uma pessoa que me recebeu muito bem, que é o coordenador do futebol 7, porque ele merece, porque é um apaixonado por isto, porque tem feito muito por isto e queremos fazer aqui uma ponte, não fazer separação nunca, mas sim uma ponte entre base de 7 e o 11 para crescermos ainda mais. E agora com as novas infraestruturas, com o novo projeto que está quase a começar e com os nacionais aí à porta, fazer que a Dom João dê aqui um up ainda maior e para que um dia que eu saia daqui, não no futuro próximo, mas quem sabe um dia mais tarde, isto esteja ainda melhor e que eu tenha deixado aqui uma boa marca para o crescimento aqui da escola. Como é que vês o futuro da Dom João? Agora com as infraestruturas novas, com aquilo que já foi feito no passado, com o crescimento que a escola está a ter, com o recrutamento de mais treinadores, melhores pessoas, melhores jogadores, eu vejo aqui um caso sério até a nível nacional. Onde é que te vês a trabalhar daqui por 5, 10 anos? Na Premier League. Sei que é um sonho, mas eu tenho uma frase que trouxe do Vitória, dos tempos do Vitória, com um treinador meu, que foi o meu primeiro treinador lá, usava muito, que é o Filipe Xabi, que é pai de um grande amigo meu e até é sogro de uma grande amiga minha, que ele diz: o sonho comanda a vida. E a verdade é que se nós não sonharmos, se nós não tivermos, não nos afastarmos daquelas pessoas que nos dizem tu sonhas demasiado e tal, que tiram a ambição. Tiram-te a ambição ou desvalorizam aquilo que é a tua ambição ou o teu sonho ou aquilo que tu lá mais à frente vês, as coisas não vão correr, ou pelo menos não estamos aqui a fazer grande coisa. Ter aquele sonho, ter aquela motivação, aquela vontade para ir à luta, para ser resiliente, para acreditar que tu consegues. Porque se não acreditares em ti, dificilmente vais ter muitas poucas pessoas a acreditar. Porquê é que sentes que a Premier League é uma liga tão apaixonante? Olha, porque em todas as ligas eu vi grandes mudanças. Na Premier League também vi, para melhor, mas nunca deixou de ter a identidade daquele jogo. Por exemplo, chegou o Guardiola com o tiki-taka no Manchester City, mas foi um tiki-taka diferente, não tão parado, não tão pautado, não tão dominador. Porquê? Porque aquelas equipas tiveram que se adaptar dentro do seu estilo de jogo e é um futebol atacante, é um futebol apaixonante, é um futebol com gol como nós gostamos, é um futebol que está sempre a 1000 a hora. E quando toca a isso, eu sou apaixonado pelo jogo e a Premier League é a Premier League. Perguntar-te, a nível de perspectiva como adepto de futebol, como é que vês a criação da Liga 3 como uma ponte entre os campeonatos profissionais, a segunda Liga e o Campeonato de Portugal? Olha, eu vejo uma liga nova em que dá muita visualização a novos atletas. Vejo que os clubes também estão a apostar em atletas jovens para os potenciar e não só para usufruírem deles, por exemplo, numa época efetiva. E vai dar oportunidade a outros jovens, porque é uma liga já profissional e que há jovens que não têm qualidade ou que não têm oportunidades para chegar a uma segunda ou primeira liga e têm ali um caminho a seguir, uma ponte que até lhes pode dar uma boa base em termos de trabalho, né, dentro daquilo que é o futebol. No caso do Boa Vista, que, como se sabe, está a atravessar uma fase muito complicada, um clube histórico, dos poucos fora dos grandes com títulos de campeonato nacional, como é que vês a situação agora de despromoção à Liga 3 ou ao Campeonato de Portugal devido a dívidas, a uma má gestão por parte de quem está a comandar o clube? Sabes que tanto no contexto distrital como no contexto profissional, eu olho muito para esta frase que é: os clubes necessitam de pessoas que os sirvam e não pessoas que se sirvam deles. E a realidade é que o Boa Vista já teve um perdão, já teve uma ajuda muito grande e, pelos vistos, as pessoas que lá estão-se a servir mais uma vez do clube e não a servir o clube. E isso mostra muito o que é que a gestão pode ser benéfica para o desenvolvimento de um clube, mas também como pode destruí-lo, não é?
Sem dúvida alguma. E o maior exemplo já tivemos o exemplo também do Grupo Desportivo de Aves, não foi só o Boa Vista. O Vitória de Setúbal. O Vitória de Setúbal. Eu que o diga que estive lá 6 épocas e que vi muita gente também a querer usar o clube. E os clubes devem ser para o nosso crescimento, mas nós devemos, acima de tudo, servir o clube, seja como profissionais, seja qual for a nossa tarefa lá dentro. Agora, a partir do momento em que as pessoas se querem servir do clube ou querem ganhar, eu não digo que os profissionais não tenham que ganhar, porque abdicam de muito tempo, aquele é o trabalho deles, tudo certo até aí. Mas há ganhar e ganhar, não é? Se for um profissional que ganha dinheiro e está ao serviço do clube e depois vai desviar dinheiro, como nós já vimos aí em tantos casos, não é? Isso é roubo, é corrupção. E quando vamos para esses crimes e para esse campo mais negro do lado do futebol, então aí estamos a passar muitas barreiras e as coisas têm que ser decididas e tomadas noutras instâncias, que é mesmo assim. O que é que o futebol português precisa de mudar? Olha, sinceramente, a mentalidade dos clubes pequenos, já vejo clubes a trabalhar muito melhor, já vejo clubes com mentalidade muito, muito melhor, mas ainda vejo alguns que só ao fim por exemplo, é uma crítica, mas só ao fim ou seja, das últimas 5 jornadas é que se lembram que, caraças, se calhar temos que fazer pontos para lutar, para não descermos de divisão. E houve clubes que se safaram assim muitas vezes, mas há outros que, por exemplo, Liga 3 já estão a trabalhar muito bem, a segunda Liga já estão a trabalhar muito bem, e nós temos exemplos que chegam aos playoffs e tudo mais, e a equipa da primeira Liga, desta divisão, é eliminada. Nesse sentido, nós vemos que é uma melhoria, ou que eu acho que é uma melhoria que devemos ter. E depois, serem um bocadinho mais aquilo que eu vejo, que eu olho para o exemplo do Sporting Clube de Braga, que eu, apesar de achar que já devia ter um título, pelo menos ou 2, são resilientes, não abdicam daquilo que são as cláusulas do trabalho que foi feito com aqueles jogadores, e isso parece que não reestrutura o clube em tudo, em todas as modalidades, em todas as suas infraestruturas, em tudo aquilo que é para melhorar o clube. Eu vejo um grande exemplo aí, e acho que os clubes mais pequenos deviam olhar também por aí, ser um bocadinho mais, dizer mais o não, como eu te disse há bocado. Para quê? Para também se defenderem dos grandes, porque tivemos muitos exemplos em largos anos que o jogador destacava só 2, o grande ia, chegava pimba. Parece que não dá sustentabilidade ao clube, não dá continuidade, não dá base. Temos que não há evolução. Não há evolução. Constante. E nesse sentido. Perguntar-te referências e inspirações, quer de infância, quer ao dia de hoje, quer a nível de treinadores como de atletas, jogadores. Olha, pá, eu não sou aquela pessoa que tem muitos ídolos, mas olho para o Cristiano Ronaldo, porque eu não digo do futebol, é o maior exemplo de resiliência, trabalho, tudo aquilo que é dedicação. Acho que enquanto formos vivos não vamos ver ninguém assim. É uma coisa... Um exemplo de ser humano. Um exemplo de ser humano. Trabalha muito, ajuda muita gente sem que ninguém saiba. Aliás, são os mídias e os paparazzi e tudo mais é que descobrem, lançam cá para fora. E não é isso que faz com que ele seja melhor que os outros. O que faz com que ele seja melhor que os outros é tudo aquilo que ele batalhou, tudo aquilo que ele acreditou e que nunca desistiu. Porque ninguém acredita mais naquele homem do que ele próprio. E chegou onde chegou, é o maior goleador da história deste desporto e é talvez, não, de certeza absoluta que é o maior atleta da história da humanidade até agora. Em relação a treinadores, eu adorava o Alex Ferguson, por tudo, pelo homem que era, pela forma como conduzia as equipas, pela forma como os jogadores eram apaixonados por ele e os adeptos e a forma como punha as equipas dele a jogar. Às vezes nem muito bem, mas a paixão, a vontade, aquilo que é o que nos corre aqui no sangue em relação ao futebol. E depois uma referência nacional, o nosso José Mourinho. Muitos dizem que estagnou, mas a personalidade que é, aquilo que fez em clubes que não tinham o que outros tinham, Porto, Inter, Chelsea. O Chelsea se calhar já tinha mais um bocadinho, mas tem feito trabalhos excepcionais e a nível de mentalidade e do mental coach, como agora usam muito, é um homem fora de série. Uma equipa, quer a nível de plantel, quer de treinador, que fez uma das melhores temporadas que já viste, que acompanhei. Agora o Luís Henrique, Paris Saint-Germain. Para além de eu adorar o Luís Henrique, e também gostava de referenciar,
não pelo que lhe aconteceu, mas pela forma como ele geriu aquilo que aconteceu. Né? Toda a gente sabe, não é preciso referenciar, mas naquilo que toca ao futebol efetivo, aquela equipa a jogar futebol. Acabaram as vedetas, vamos ao trabalho. Uma equipa muito coletiva. Uma verdadeira equipa. Acabaram as vedetas, vamos ao trabalho e agora eu vou mostrar que é assim, o futebol precisa de mais balneários assim, de mais equipas assim, de mais grupos assim, sem olharmos para o umbigo. E a realidade é que, olha, sai Mbappé, não ganham nada, onde ele está, e ali ganham tudo. Sem Neymar, sem Mbappé, sem Messi. Sem Messi. E desculpa interromper-te, e se calhar vão ganhar Mundial de Clubes. Depois se calhar fica aqui gravado. Como espectador, qual é o jogo que viste que mais te marcou? Como espectador, eu sou do Sporting, não há problema nenhum em dizer isto, e lembro-me, pronto, agora as últimas 2 vezes que o Sporting foi campeão foram brutais, mas lembro-me que quando eu tinha, salvo erro, 2, 3 anos, lembro-me perfeitamente do Sporting ser campeão e a malta ainda lançava os rolos de papel higiênico inteiros para o campo e o Sporting foi campeão nesse dia. Eu estava a ver na televisão com o meu pai, que ainda era vivo, e foi brutal. O futebol significa para ti? Olha, o futebol posso dizer que significa quase tudo. Não digo tudo porque seria injusto para outros campos da vida, mas o futebol significa quase tudo porque eu jogo desde os 5 anos, tenho 32, são 27 anos ligados a isto, dedicados a isto. E não me vejo... os piores momentos da minha vida foi quando não estive com o futebol, ou quando estive um bocadinho mais afastado, e sempre que estou no futebol há sempre um propósito, não digo de viver, porque nós não pensamos, ou pelo menos eu não penso em deixar de viver, mas faz mais sentido, ok? O viver é melhor, o futebol dá motivação para o dia-a-dia, o futebol ajuda-me em tudo, quando eu estou mais desligado, ou quando eu estou mais desmotivado, ou quando eu estou mais triste, o futebol é sempre um refúgio. Por isso o futebol significa quase tudo, porque sem o futebol, de certeza absoluta que eu não seria feliz. No teu dia-a-dia, o que é que gostas de fazer fora do teu trabalho, fora do futebol? Jogar futebol com amigos, ler muitos livros de futebol, ver séries de futebol. É difícil, mas é praticamente tudo relacionado com o futebol, mas claro, também gosto de estar com os amigos, conviver, passear, estar com as pessoas importantes da minha vida, família, mãe e tudo mais. Ir de férias, claro, também gosto destas coisas, só que mesmo indo de férias, mesmo estando com eles, há sempre alguma coisa que eu estou a fazer relacionada ao futebol. O que é que sentes que torna a modalidade tão apaixonante e qual foi a maior aprendizagem que o futebol já te deu? Olha, a maior aprendizagem, posso começar por aí, é não desistir de tudo o que for na vida, não desistir. Porque nós vemos que às vezes, e é o maior exemplo de resiliência e de superação, nós vemos que o jogo muda. Em 2 segundos, às vezes o jogo muda. Há equipas que estão a perder aos 92 e o árbitro deu mais 3 minutos porque se esqueceram, não sei o que, eles dão a volta. E isso, eu vejo muito isso para a vida. Se eu não desistir, as coisas vão acontecer. Se eu não desistir, eu vou conseguir. Se eu não desistir, há um caminho. E o futebol passou muito isso. Agora, em relação à parte que eu queria também deixar aqui referente, é que provavelmente não conseguiria viver sem futebol. E é por aí que torna-se tão apaixonante, não é? A parte, sim. O futebol muda vidas, o futebol movimenta milhões de pessoas. Tem o poder de unir as pessoas. Tem o poder de unir as pessoas, tem o poder de mudar a vida das pessoas para melhor. Às vezes pior quando se perde uma final ou tudo mais, mas é tão apaixonante que se as pessoas que perdessem essas finais ficassem tristes e desistissem, mas não, as pessoas não desistem, as pessoas no ano a seguir estão lá outra vez a apoiar e até com mais ênfase, e com mais motivação e com mais vontade e com querer mudar as coisas e eu querer ganhar outra vez. Por isso é que eu digo, lá está, olharmos para a competitividade. Eu perdi este ano, mas no ano a seguir tenho a oportunidade de ganhar, por isso nós não podemos tirar isto a ninguém. E o futebol é apaixonante por causa disto. Uma história engraçada e inusitada que te recordas dentro do futebol, quando olhas para trás, dá para rir um pouco e que possas partilhar connosco? Olha, eu tenho uma muito... eu acho que é muito engraçada, que nós tínhamos uma equipa brutal no Moitense. Não digo em termos de qualidade, também tínhamos alguma, mas o plantel sénior, no ano que subimos da segunda para a primeira distrital, e nós, houve um jogo qualquer que ganhámos, já não sei contra quem, e fomos comer uns caracóis ali, uma tasca à Fonte da Prata. E estávamos ali todos
entediantes, queríamos fazer alguma judiaria, o que é que nos lembramos? De pedir ao nosso colega e amigo Diogo Amieiro a chave do carro. O que é que nós fizemos? Fomos abrir o carro, tirar bué de fotos ao carro, por dentro e por fora, e o que é que fizemos? Colocámos o carro ao desbarato à venda no OLX. Nesse dia ele começa a receber mensagens, telefonemas, tudo ali à nossa frente, e nós ríamos, que era a malta a querer comprar o carro, porque o carro estava à venda ao desbarato, e ele, quando se apercebeu, filhos da outra, vão para o canal, não sei o quê, tipo passado, e nós a rir, porque metemos o carro à venda, não tínhamos nada para fazer, e foi um momento engraçado, só para tu veres o nível de amizade e de coesão daquele grupo. É um momento muito engraçado. Resolveu-se bem, ele passou-lhe aquilo. Resolveu, ele lá bloqueou os contactos, disse às pessoas que não estava nada à venda e que tínhamos sido nós parvalhões a fazer aquela judiaria. Há alguém no futebol a quem queiras deixar um agradecimento especial? Olha, agradeço a todas as pessoas que fizeram parte do meu percurso, todas mesmo, sem exceção, aos meus adjuntos que tiveram comigo vários anos no Moitense, neste momento aos meus colegas da Dom João, a todos, e ao nosso presidente que tão bem recebeu e que tem sido uma peça fundamental, e acima de tudo a uma pessoa que já não está cá, que é a pessoa com quem eu mais aprendi de futebol até hoje, que é o meu grande amigo José Alexandre, que Deus tem. Para concluir, uma mensagem para quem está a ver este episódio. Que sejam resilientes, que espero que gostem também, que é mesmo assim. Foi tudo feito de coração e com genuinidade, e que o futebol nos traga a mais coisas destas, a mais partilha, a mais momentos destes, mas acima de tudo que tanto o futebol, ou tanto no futebol como na vida, que todos sejam resilientes, porque há sempre oportunidades ao virar da esquina, e se nós não desistirmos, provavelmente vamos conseguir, sem dúvida alguma. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite para esta entrevista. Foi este o nosso episódio e espero que gostem. Obrigado eu.